como alinhar quem você é com o conteúdo. Porque conteúdo é o que a gente contém, né? O que eu tenho em mim. Então, se eu sou uma psicóloga, mentora de carreira, eu não sou só isso. Na verdade, eu tenho uma vasta experiência conectada à psicologia positiva, conectada à carreira, desenvolvimento humano. Todos esses pontos da minha história se conectam, criando a minha identidade profissional, que é o que eu vou colocar no mundo. Quando eu falo de conteúdo, eu tento trazer esse cuidado para lembrar de que eu não sou uma profissional de marketing, eu sou uma profissional da área da psicologia. O meu papel, o meu olhar é para a carreira, é para traduzir tudo que tu tem em ti para colocar no mundo, seja no ambiente online ou no offline. Mas aqui eu falo bastante no online porque eu entendo a potência que ele tem, porque eu entendo a potência que ele teve na minha carreira, na minha vida pessoal também e como tem sido para outras pessoas. Então, o que eu quero dizer aqui não é de estratégia de marketing, de maneira nenhuma. Eu entendo a importância do lugar da estratégia, do marketing, mas o meu lugar é na psicologia, é ajudando e conduzindo pessoas a externalizarem o que acreditam, a fazerem essa construção de vidas e carreiras significativas com saúde mental no online e no offline. Eu preciso destacar isso porque eu estou falando de conteúdo, mas eu estou falando do conteúdo que a gente coloca de dentro para fora e não estou falando de estratégias. E aqui eu quero trazer um exemplo. Eu ia usar aqui a minha caneta e o iPad, mas a caneta acabou a bateria, esqueci de carregar, falha minha, falha ali dos meus processos, mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo porque eu tô com muitas ideias aqui em mente. E aí, pensando nessas ideias, né, eu queria trazer um exemplo prático. Nesse exemplo que eu vou pensar aqui com vocês agora, é mais difícil pensar na hora, porque eu estou criando uma coisa do zero na minha cabeça, e é muito mais simples quando é a nossa própria história. Então, como que funciona esse exemplo? Vamos pensar no exemplo de uma nutricionista. Uma nutricionista que tem, né, que vai começar ali a trazer a carreira dela para o digital, ou qualquer outra profissão, independente da tua profissão, tu pode adaptar essa lógica para a tua profissão. Essa nutricionista quer trazer a carreira para o digital e o que ela pensa? Eu sou uma nutricionista no Instagram, eu sou uma nutricionista no TikTok, uma nutricionista no YouTube. E aí, às vezes, começa a olhar para o que os concorrentes estão fazendo, porque os colegas de profissão já estão fazendo, e começa a partir dali. Não é a coisa mais comum de acontecer? Às vezes até coloca ali, né, sabe, eu tenho uma especialização, eu já sei o caminho que eu quero ir. Eu sei o que eu gosto mais de atender. Eu tenho especialização em nutrição esportiva. E aí coloca ali no seu perfil, nutrição esportiva. Mas ainda assim fica se guiando muito pelo externo, pelo que os outros estão fazendo. E como que a gente começa a se guiar do lugar que deve se guiar? O interno. Olhando para a nossa história. Tudo que eu tive de experiência até o momento. É a partir daí que a gente começa. Não é olhando para fora. Eu sempre digo que eu entendo a importância da gente olhar para fora, a gente não pode ignorar o mercado, as mudanças, até porque, por exemplo, essa Nutri, que é especialista em nutrição esportiva, se ela não olhar para fora para entender quais os movimentos que estão acontecendo e quais as novidades, por exemplo, de novos cursos ou novas pesquisas em nutrição esportiva, como ela vai continuar crescendo? Como ela também vai se adaptar ao que o novo mundo está pedindo? Então é importante, mas sem essa reflexão e esses ajustes internos, esse domínio próprio, esse domínio de si mesma, da sua história, dos seus valores e das suas habilidades, é muito difícil até mesmo olhar para fora. Então, por isso, essa importância. Então, vamos pensar nessa nutricionista que tem experiência que teve já experiência com um transtorno alimentar, experiência pessoal e profissional, já atendeu pessoas dentro dessa nutrição esportiva que tinham problemas com transtorno alimentar. Ela também teve experiência pessoal e profissional de atendimento infantil. Vamos pensar aqui, bem diverso. Teve atendimento infantil, ok. Quais as habilidades
ela desenvolveu desses atendimentos infantis? Ela teve experiência também como corredora. Então, além disso, ela gosta de correr, ela corre e já correu uma maratona. Ela tem paixão por correr e por acompanhar pessoas que querem se preparar para a maratona. Mas lá no perfil dela, enfim, nas redes sociais dela, ela só cria conteúdo falando de nutrição esportiva numa coisa mais geral, assim, né? Geral. Ela ainda não sabe muito bem onde se colocar e como se colocar. Não tem alguma ideia. Mas ela tá querendo uma mudança. Pensando. E aí, ela teve algumas outras experiências profissionais que levaram ela a desenvolver habilidades muito específicas. E quando a gente conversa, vamos pensar que ela está em mentoria comigo e a gente está conversando e eu percebo o quanto ela é apaixonada pelo mundo da corrida e como ela é apaixonada quando ela acompanha pessoas que estão se preparando para a maratona. Mas ela nunca compartilhou isso. Porque, bom, ela já fala de nutrição esportiva. Ela não precisa, né? Não parou para pensar que pode entrar nesse mundo de corredores. Mas ela tem uma verdadeira paixão. Talvez ainda não tenha reparado, mas eu reparei. E aí a gente começa a entender um pouco mais como todas essas experiências, esses pontos da história dela se conectam e hoje foram o que formaram a identidade profissional dela e a paixão dela, que ela talvez não esteja percebendo muito bem. Quando a gente olha para a nossa história, quando a gente quer dominar a nossa história, as nossas habilidades, o que a gente contém e como a gente quer colocar no mundo, quando a gente começa a traduzir tudo isso, essa nossa história vai nos dando pistas. Vamos supor que ela não é essa pessoa que quer ir para a corrida, tá? Vamos anular isso. É uma nutricionista esportiva que cria conteúdo sobre nutrição esportiva, enfim, mas ela não consegue, sabe, pensar no conteúdo sem olhar para o concorrente. E aí a gente pode partir do ponto: quais os conteúdos que ela está consumindo? Quais os conteúdos que tu está consumindo? Quais os livros que tu tem lido? Como esses livros, esses conteúdos que tu está consumindo se conectam à tua história, se conectam às tuas habilidades e se conectam ao que tu está vivenciando, ou seja, eu estou atendendo um paciente que tem um transtorno alimentar e está se preparando para uma prova. E eu também estou lendo num livro que isso. Construir a nossa identidade profissional é um processo que continua, né? Não tem fim, porque a gente está sempre adquirindo novas referências. Mas é importante, primeiro, que a gente domine como foi construído até aqui. Então, olhando para a nossa história, para as nossas habilidades, a gente consegue ter essas noções para que a gente vá se direcionando para as próximas decisões. E os próximos conteúdos que a gente consome seguem formando a nossa identidade. Dominar isso é muito importante porque a gente consegue colocar no mundo de maneira clara e de maneira consciente. Então, eu tenho consciência de que eu estou falando sobre isso porque eu vi, eu vivi, eu conheci, eu experimentei, eu evidenciei e é por isso que eu estou falando, porque eu domino isso. Então, se pergunte, o que tu domina? Como tu une os teus conhecimentos? Como tu te diferencia? Quando eu parei para olhar para a minha história e dentro do CDA, Carreira Digital Autêntica, que é um curso onde tu tem acesso a ferramentas. Todo mundo te diz que tu tem que ser autêntica, que tu tem que começar pelo processo de autoconhecimento. Já dizem bastante sobre isso, a importância do autoconhecimento e da autenticidade. Mas não tem ninguém que tenha te dado as ferramentas que vão te guiar nesse processo de autoconhecimento. E no CDA é onde tu tem acesso a isso. Nesse processo de autoconhecimento, tu passa pelos pilares da tua história para como que é externalizar tudo isso. E aí, um exemplo, né? Quando eu parei para olhar para minha história, para compreender e dominar ela, entender onde eu queria me colocar,
eu identifiquei pontos da minha história. Então, a minha experiência com o recrutamento, a minha experiência, mesmo que hoje eu não trabalhe com recrutamento, ela foi importante para o desenvolvimento da minha comunicação. A minha experiência desenvolvendo pessoas dentro de empresa me mostrou que eu amava conduzir pessoas, que eu gostava de desenvolver pessoas, de fazer conexões, de fazer trocas. A minha experiência com consultoria de carreira, quando eu era CLT em consultoria de carreira, me mostrou que eu tinha uma verdadeira paixão por atender empreendedoras, profissionais que estavam em transição de carreira, profissionais autônomas que estavam querendo também construir uma carreira empreendedora. Todos esses pontos da nossa história nos apontam coisas para qual é a nossa identidade profissional. Significa que a minha identidade profissional finalizou aqui? Não. Nessas minhas experiências também eu tive contato com a psicologia positiva, que realmente formou, que foi raiz ali da minha condução, que foi raiz para as próximas decisões da minha carreira. Significa então que é isso aí, estou formada e é isso, essa é a minha identidade profissional? Não, porque eu vou seguir me desenvolvendo. Talvez daqui 5 anos eu esteja com outras ideias para minha carreira. Mas essas ideias, esses novos movimentos para minha carreira estarão pautados na minha identidade profissional. Sejam os movimentos no online ou no offline. No online, ou seja, quando eu quero fazer uma mudança de posicionamento, como se falam em mudança de posicionamento no digital? Meu posicionamento é isso, meu posicionamento é aquilo, mas tu domina a ti mesma? Tu domina as tuas emoções? Tu domina a tua história? Tu domina como e o que quer colocar no mundo? Domine isso. Comece por isso. Pelo que contém em ti que pode fazer sentido ser colocado no mundo. Que para ti também tem sentido. Porque primeiro precisa fazer sentido pra gente. Para que faça sentido para os outros. O que eu quero dizer, então, com isso é que para que a gente possa, primeiro, se diferenciar, para que a gente possa criar um conteúdo que é um conteúdo realmente, que não é uma cópia do que já tem sido feito. E aqui um detalhe, pode acontecer da gente fazer um conteúdo semelhante a um concorrente, mesmo sem ver, porque a gente está consumindo o mesmo conteúdo, porque a gente está lendo os mesmos livros, mas ainda assim tem o meu jeito de levar. Não é uma cópia, tem o meu jeito. E o meu jeito é diferente porque as minhas experiências pessoais e profissionais são diferentes. A minha identidade profissional é diferente. Ou seja, mesmo que eu esteja consumindo o mesmo livro do meu concorrente, a minha identidade profissional é diferente do meu concorrente. Lembre-se disso. É isso que te torna diferente. Se tornar diferente não significa resultado imediato. Tu precisa entender a tua significância nesse ambiente para permanecer. É a permanência, a consistência que nos leva a realmente ficar evidente. Porque existe essa confusão. Como se destacar? Se torne diferente. Ok, então eu me torno diferente automaticamente, eu sou... É só ser diferente? Tem essa confusão também, né? É só ser diferente, não. Eu me torno diferente automaticamente, eu tenho um resultado? Não. Eu preciso dominar essa minha diferenciação, eu preciso dominar a mim mesma, as minhas emoções também, para que eu possa me manter constante. E aí sim, mantendo isso, eu gero essa percepção no outro, mas antes a percepção vem de mim, como eu me enxergo, a minha identidade profissional. Eu espero que tu tenha compreendido a raiz disso tudo, a importância do processo de autoconhecimento e como começar a se aprofundar nesse processo de autoconhecimento, que vai fazer total diferença nos teus movimentos de vida e carreira, no online ou no offline. Caso tu queira a minha condução, meu acompanhamento nesse teu processo de autoconhecimento, eu te convido a conhecer um pouco mais da mentoria Florescer, que vai estar aqui embaixo, onde eu te acompanho por 6 meses e 4 encontros individuais para que a gente possa planejar e executar a tua vida e a tua carreira.